Fala, galera do Descentralizados, estamos de volta, estamos com vídeo e, é claro, trazendo a preparação do Campeonato Goiano, né? Muitas equipes se preparando, últimos dias, né? Campeonato Goiano já batendo na porta, começando na próxima quarta-feira, dia 15 de janeiro, e a gente vai trazendo aqui algumas entrevistas, conhecendo um pouco mais, principalmente desses novos treinadores, né? Que estão aparecendo aqui no futebol goiano, para a gente entender o que será a nossa competição. E o nosso convidado de hoje é o treinador do Abecate, o Gabardo Júnior. Gabardo Júnior, que esteve no Abecate, conseguiu o acesso da divisão na temporada passada, na divisão de acesso, trouxe a equipe para a elite estadual e hoje é o nosso convidado aqui no Descentralizados, um dos gaúchos da competição. Como é que você está, Gabardo? Tudo bem? Prazer falar com o amigo, Felipe. Prazer estar falando com o pessoal, os ouvintes, todo mundo aí, né, que é atento ao canal. É um prazer estar voltando aqui para Goiás, para o estado, onde a gente foi tão bem recebido, né, no meio do ano na divisão de acesso. Tive um convite da Abecate para retornar para fazer a primeira divisão. Um clube novo, muito bem estruturado, muito bem comandado pelo Diego e pelo Danilo. E eu vejo uma grande projeção no clube a nível de crescimento. E também nós, como treinador, a gente vê como um mercado bom o estado de Goiás. Então, vamos para o Goiano, né? Vamos disputar esse campeonato aí. Prazer é nosso, muito obrigado por você ter tirado um tempinho para falar com a gente. Preparação, treino todo dia, jogo, treino toda hora. Então, obrigado por você ter tirado um tempo. Mas, Gabardo, eu queria primeiro ouvir de você quem é o Gabardo, né? Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre você, porque você chega em meio à divisão de acesso, né? Não é todo mundo que acompanha a competição, que foi muito difícil na temporada passada, né? Foi muito complicado ali, aquela alternância muito grande ali entre os dois primeiros colocados, até a reta final, 3, 4, 5 times brigando por aquelas duas vagas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é o Gabardo Júnior, o gaúcho Gabardo. Vai apresentar para o público. Eu sou oriundo de Porto Alegre. Minha formação básica como treinador foi nas categorias de base do Grêmio, onde passei 14 anos, né, onde alguns atletas até de nome internacional a gente teve o prazer de trabalhar, ajudar o Grêmio a conquistar alguns campeonatos. Comecei muito cedo, cheguei até o profissional, até em 2018 fui promovido para ser auxiliar da comissão do clube, e a partir dali, de 2019, já comecei minha carreira como treinador profissional. Ali tive um convite de São Caetano, primeiramente, em São Paulo. Peguei uma fase um pouco turbulenta no São Caetano, aquela transição ali do clube. Depois de lá, acabei rodando, fui para o Boa Esporte aqui de Minas Gerais, fiquei muito tempo no Boa Esporte, Operário do Mato Grosso também, clube que eu trabalhei. E os últimos trabalhos, trabalhei no estado também, lá no Novo Hamburgo, um campeonato gaúcho. E agora, esse ano passado, a gente teve à frente do Jequié, na Bahia, onde a gente conseguiu uma classificação inédita para o clube, de dar um calendário cheio. Chegamos até a semifinal contra o Bahia, acabamos perdendo a semifinal, mas conseguimos dar um calendário para o clube, que foi a Copa do Brasil e mais a Série D. E depois a gente acabou vindo aceitar o desafio aqui na Abecate e conseguimos ter um sucesso nessa competição difícil, como tu frisou, segunda divisão muito disputada. A gente chegou após a primeira rodada, teve que ajeitar o time dentro do modelo de jogo que a gente achava ideal, e graças a Deus a gente conseguiu ajudar a Abecate a subir para a primeira divisão. Então a gente espera agora fazer um campeonato goiano e também conseguir atingir os objetivos do clube. E o que você conhecia do Abecate, né? Quando surge esse convite, você lá do sul do país, mas já rodando bastante ali nesse começo de carreira, como é que chega o convite para uma segunda divisão estadual aqui em Goiás? O que você já sabia aqui do futebol goiano, que também você já pode aproveitar agora na elite, né? Do futebol goiano, a gente que trabalha no futebol, a gente acompanha, né? É um cenário muito bom para treinadores. Eu tinha amigos que já estavam trabalhando aqui no estado, o caso do Luiz Carlos Vinck, eu fui atleta do Luiz Carlos Vinck, fui jogador dele, e estava acompanhando aqui o trabalho dele no Anápolis, onde ele foi muito bem, e mais alguns amigos que estavam jogando, atletas que a gente trabalhou, mas especificamente do Abecate, o primeiro contato que eu tive do Abecate foi no final de 2023, quando eu comecei a conversar com o Danilo e com o Diego, pensando já no projeto de divisão de acesso, porém eu já tinha acertado na Bahia, para fazer o Campeonato Baiano. E o Abecate é um clube novo, é um clube formador, é um clube que tem um projeto social muito bacana, que trabalha com praticamente 800 crianças, participam do projeto, na cidade de Ouvidor e Catalão.
E eu já conhecia dentro do projeto porque alguns atletas oriundos desse projeto acabaram fazendo algumas avaliações no próprio Grêmio, na época que eu estava no Grêmio. Inclusive, a indicação para mim vir para cá foi de um ex-colega meu de clube do Grêmio, um observador técnico, o Erivelto, que estava no Red Bull até uns poucos dias atrás, agora voltou para o Grêmio. O Erivelto que indicou meu nome aqui para o Diego e para o Danilo. E aí começou a conversa lá em meados de final de 2023 para a gente vir para cá. De início a gente acabou não acertando, porque, como eu falei, eu já estava acertado lá na Bahia, mas logo depois que terminou o Campeonato Baiano, o Diego me ligou, a gente acabou conversando depois da primeira rodada aqui da divisão de acesso e a gente acabou vindo. Mas a Becat é um clube novo, um clube que eu vejo que vai ter um futuro brilhante, até pelas pessoas que estão administrando, que a cidade é um clube que tem CT, é um clube que tem a cidade de Ouvidor, é uma cidade que abraça o clube, e o estádiozinho muito bom para jogar, bacana, o campo muito bom. Eu vejo com grandes olhos, eu acredito que a Becat vai ser logo uma das grandes forças aqui do cenário do futebol goiano. A Becat, eu queria entender de você também uma situação, porque a Becat ela fica um dos extremos aqui do estado, né? Quando a gente olha os clubes participantes, a gente olha as localizações, muito se fala ali, era sempre Craque e Iporá, né? Que ficavam, Iporá você viaja 3 horas para um lado, o Craque você vai 3 horas para o outro, e agora também aparece o Abercat na cidade de Ouvidor. Você entende também que é um complicador para o Abercat no Campeonato Goiano, ser um clube que vai, teoricamente, ter que fazer viagens mais longas do que os demais adversários? Vocês veem dessa maneira? Com certeza as equipes mais da capital levam um pouco de vantagem, próxima à capital, porque se concentra muitas equipes na capital, né? Os 3 grandes são da capital, tem mais o Goiânia, né? Tem ali a Aparecidense, o Inhumas, então facilita muito esse deslocamento, a questão de viagem, né? Não sei se é um complicador, né, mas dá um desgaste a mais, ainda mais num campeonato que é muito curto, é muito rápido, talvez a questão de recuperação ela seja muito importante, né, nessa fase, quando começar a competição, então isso pode dificultar um pouco, mas a Becat vai nos dar toda a estrutura para a gente conseguir recuperar bem os atletas. Vai ter jogos que a gente vai ficar em Goiânia mesmo para não ter o desgaste de voltar até Ouvidor, até Catalão. Então, eu acho que o clube vai nos fornecer toda essa estrutura para a gente minimizar um pouquinho essa questão da distância, que pode sim ser um complicador. Para a gente conhecer ainda um pouco mais sobre o Gabardo, eu queria que você falasse um pouco sobre o estilo de jogo, né? Porque se tem uma máxima de treinador gaúcho, que é aquela defende primeiro, ataca depois, né? Sempre começando ali pelo sistema defensivo, um sistema defensivo mais forte, mais sólido, um time que geralmente sofre poucos gols, e aí, quando tem oportunidade, vai lá e mata a partida. Esse é o seu estilo de jogo? Essa é a sua preferência? Como é que o Gabardo gosta de trabalhar? Eu entendo que o futebol a gente tem que partir na questão de equilíbrio, né? Tanto do sistema defensivo quanto ofensivo. A gente tem que ter esse equilíbrio. Eu gosto de uma equipe muito equilibrada, que tenha total noção das ações que vai fazer quando está com a bola, na organização ofensiva, e quando está sem a bola, também tenha, né, a noção tática do comportamento que os jogadores têm que fazer. Né? Até como eu venho de uma geração nova de treinadores que estão surgindo no mercado, né, a gente é muito adepto, né, a esse estilo de jogo, do time ser um time equilibrado. Então, assim, claro que a gente tem a nossa raiz gaúcha de ser como a gente sempre, eu brinco com o pessoal, eu prefiro ganhar o jogo de 1-0 do que ganhar de 5-4. Né? A gente gosta de sofrer poucos gols e ser um time bem seguro defensivamente. Mas, claro que não abrindo mão de jogar. Eu acho que a equipe, principalmente quando a gente fizer jogos em casa, a gente tem que ser protagonista, a gente tem que tentar controlar o jogo, respeitando os adversários que vão vir aqui nos enfrentar, mas a gente tem que, em casa, ser protagonista, e fora de casa, estudar a partida, tentar entender rápido o que o jogo pede. Então, eu acho que o estilo do Gabardo é um estilo, né, não é um cara defensivista, mas também gosta muito do time bem equilibrado. É um time equilibrado, que sabe se defender bem e na hora de atacar, ataca forte. Gabardo, a gente já viu em algumas oportunidades, né, clubes que às vezes reclamam da montagem de elenco
por conta do calendário, né? O fato de se ter um calendário pequeno é um dificultador na hora de trazer alguns atletas. O Abecate, como é uma equipe que vem da segunda divisão, só tem o estadual, né? Então é uma competição de tiro curto, ali 3 meses, né? Chegando numa final de campeonato. Como é que foi esse processo de montagem de elenco? Você entende que o Abecate conseguiu montar um elenco satisfatório? Você gosta do elenco? Ou você entende também que o Abecate também passou por algumas dificuldades, principalmente porque nessa temporada ainda não tem um calendário cheio? Eu acho que isso pesa para algumas equipes, essa questão de tu usar o calendário como um atrativo para os jogadores, porque os jogadores eles querem uma certa segurança, né? Mas a gente começou muito cedo a montagem do elenco. Eu acabei renovando com o pessoal, com o clube, logo em seguida, após o término da segunda divisão. Então, quer dizer, a gente acabou já começou a montagem do elenco muito cedo. Lá em setembro a gente já estava conversando com alguns jogadores. Isso foi um facilitador também, né? E outra que é a estrutura que o clube oferece. O Abecate é conhecido por ser um clube que cumpre com as suas obrigações. É um clube que sempre apoia o jogador em primeiro lugar, se preocupa muito também com o lado pessoal, o lado humano do jogador. Então, isso também eu acho que é um atrativo. Eu acho que é mais que a obrigação dos clubes cumprir com o seu dever, o Abecate é um clube que cumpre rigorosamente com o que é prometido, com o que é acordado. Então, isso eu acho que também por o jogador pesa. Às vezes ele vai para um clube que tem um calendário maior, mas que é conhecido como um mal pagador, um clube que não cumpre com as obrigações. Então, eu acho isso, que foi difícil para alguns nomes, eles priorizaram o calendário, mas a gente, né, conseguiu, acho que montar um bom elenco, um elenco satisfatório, que eu acho que pode fazer um bom campeonato e surpreender aí quem não conhece a equipe do Abecate. Quem que inspirou o Gabardo a se tornar treinador? O que inspirou? Eu comecei muito cedo no futebol, comecei com 7 anos jogando as categorias de base do Grêmio. Logo em seguida fui pro Inter, meu pai é colorado e a minha família é metade colorada, metade gremista. Depois acabei voltando pro Grêmio, onde joguei toda a categoria de base e logo em seguida fui pro profissional, fui jogar no interior, joguei 4 anos futebol profissional, joguei no São José, lá no Rio Grande do Sul, joguei no Brasil de Farroupilha, e eu fui para a Ubra, o time da Ubra que tinha no Rio Grande do Sul, tinha o time da Ubra, na época era o Lisca o treinador. E naquela época eu comecei a estudar, nós jogava e ganhava bolsa, como bolsa atleta que a gente fala na faculdade. Foi ali que eu comecei a amadurecer a ideia de não continuar jogando e virar treinador. Mas eu não tenho uma inspiração, assim, nome, né? Eu gosto muito de alguns treinadores, gosto do Ancelotti, o estilo do Ancelotti, eu gosto muito do Tite, gosto do Filipão, que são treinadores lá da minha terra. Tive a oportunidade de estar trabalhando com o Filipão em 2014 no Grêmio também. Foi o primeiro treinador que me deu a oportunidade de abrir a porta do profissional para trabalhar com ele, lá ajudar ele. Então, assim, são alguns nomes que eu me inspiro. Assim, são caras vencedores, caras que na carreira, né, fizeram grandes trabalhos. Então, mas eu acho assim, o que me instigou mesmo lá atrás foi ali o estudo, né, e eu ver que era uma área que eu podia me aprimorar e virar um treinador. Né? Pra gente poder encerrar, Gabardo, aquela pergunta clássica, né? O objetivo do Abecate no Campeonato Goiano, até onde você entende que o Abecate pode chegar? O que vocês traçaram ali como meta dentro da competição? Em primeiro lugar, como todo clube que sobe de divisão, o primeiro objetivo do clube é permanecer na primeira divisão, né? Que isso vai te dar uma sustentação para te conseguir manter o projeto, né, que está sendo muito bem executado na Abecate. Mas a gente sempre entra para sonhar alto. Né? A gente sabe que é um campeonato muito equilibrado. Conheço os treinadores, tem alguns, né, conterrâneos que estão montando times fortes. Conheço já joguei contra o Luan Carlos, que é um muito bom treinador também, que vai ser a nossa estreia. Tem os treinadores das equipes grandes, mas a Abecate entra com o primeiro objetivo de permanecer na primeira divisão, mas sonhar, quem sabe, aí ir para uns matas e aí no mata buscar chegar o mais longe possível. Eu acho que a gente conseguindo ir para o mata, ficando entre os 8 colocados, importante que a gente já dá calendário para o Abecate para o ano que vem e consegue ter um planejamento a longo, né, de um ano inteiro para o clube, que eu acho que seria muito importante aí para a sequência de crescimento do clube.
Obrigado, Gabardo. Obrigado por ter tirado um tempo, ter falado com a gente. Uma boa temporada, um bom campeonato goiano e uma boa sequência de trabalho aí no Becate. Eu que agradeço a oportunidade, vão estar sempre à disposição. Espero mais vezes a gente, né, poder conversar aí durante a competição. Obrigado. Com certeza, com certeza. Obrigado, Gabardo. E você que está conferindo o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Tem mais entrevistas, mais conteúdos a respeito do Campeonato Goiano. Segue a gente. Tamo junto.